A espiritualidade do catequista. Sabemos que toda a espiritualidade tem a sua origem no Espírito Santo de Deus. Portanto, a espiritualidade tem muito a ver com o sentido que damos à vida, aos fatos e acontecimentos. A interpretação que damos a tudo o que vemos é fruto do tipo de espiritualidade que cultivamos. O modo como encaramos as coisas e a leitura que fazemos da realidade depende do tipo de espiritualidade que cultivamos. Isso significa que a espiritualidade influencia a maneira de enxergar o mundo e as coisas ao nosso redor. A espiritualidade vem de espírito, ou seja, uma força que envolve todo o ser da pessoa. Assim, espiritualidade é justamente o nosso modo de perceber o espírito do que acontece à nossa volta. A espiritualidade nos faz entender o que há de transcendente ao nosso redor. Na vida do cristão, a espiritualidade é a vivência da fé sob o impulso do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo motivar, animar, impulsionar a vida pessoal, o relacionamento com os outros, a vida da comunidade, da família. O Espírito anima, impulsiona, provoca unidade, energia e ardor. É o Espírito que faz o homem, através do batismo, tornar-se filho de Deus e, deixando-se guiar por ele, torna-o capaz de entrar em diálogo, recebendo o convite à profissão de fé. Respondendo ao chamado, o coração se encherá de seu amor, provocando um estilo de vida. A espiritualidade faz com que eu deixe o Espírito Santo inspirar o meu modo de pensar e animar todo o meu agir. Pela espiritualidade cristã, assumimos um estilo de vida, um jeito de viver, um modo de estar no mundo. A espiritualidade cristã é a espiritualidade de Jesus, segundo o seu espírito. É viver como ele viveu, fazer o que ele fez, viver o que ele viveu, assumir o seu projeto. É servir aos irmãos, é comprometer-se com o reino de Deus como Jesus se comprometeu. Somente a força de Deus, o viver segundo o Espírito, nos faz sair de nós mesmos para nos colocar a serviço de uma causa em favor da vida. Sem esse impulso de Deus, é impossível realizar um serviço duradouro e comprometido com o seu reino. Sem uma espiritualidade profunda, tudo vai perdendo o seu sentido. O desânimo, o comodismo, a tristeza, o abatimento, a omissão vão invadindo e tomando conta de nossa vida. A espiritualidade nos torna dinâmicos, firmes na fé e perseverantes na missão de seguir Jesus Cristo. Assim, espiritualidade não é abstração, distanciamento dos fatos, da realidade, mas é viver, testemunhar e agir neles segundo o Espírito de Deus. Espiritualidade não é uma parte da vida, mas a vida inteira guiada pelo Espírito de Deus. Quem deseja viver uma espiritualidade autêntica não pode deixar parado, fechado às moções, aos apelos do Espírito Santo. Não pode fechar-se em si mesma ou nas suas convicções. O Espírito é sempre questionador, impulsionador, animador. Espiritualidade cristã é um estilo de vida que deve ser construído diária e permanentemente. É um exercício, um caminho de busca, é um itinerário na busca de Deus através de Jesus Cristo, no compromisso de gerar vida e justiça para todos. Vale lembrar que não há
apenas um tipo de espiritualidade, mas várias espiritualidades. A espiritualidade do leigo, do monge, do padre, da religiosa, do franciscano, do redentorista, do budista, do muçulmano, do catequista e assim por diante. E cada um tem uma espiritualidade que lhe é própria. Espiritualidade não consiste simplesmente na realização de exercícios devocionais, religiosos, mas no modo de posicionar-se na vida e ver todas as coisas. Já dizia o poeta Exupéry no Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Pois bem, a espiritualidade consiste em olhar o mundo com os olhos do coração. A espiritualidade ajuda o catequista a ter maior intimidade com Deus, a crescer no seguimento de Jesus como seu discípulo e viver com coerência seu projeto, ou seja, seu projeto de vida cristã. Uma comparação significativa. Poderíamos comparar a espiritualidade à raiz de uma árvore, mas não basta uma espiritualidade se não houver uma mística própria. A mística é a seiva que vem das raízes e percorre toda a árvore. A mística nos move para a realização do projeto de Deus. Ela dá sabor à espiritualidade. O profeta Jeremias percebeu intensamente a mística do seu ministério. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Conferir Jeremias 27:13. Ora, na mística, quem não se deixa seduzir por Deus, acaba sendo seduzido por si mesmo. A oração é como que a folhagem da árvore. É ela que faz a árvore respirar e se manter sempre viva e verdejante. A espiritualidade no segmento para o catequista, discípulo missionário. Como fala o documento 30, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos proclamar o Evangelho que é o próprio Cristo. Somos portadores de boas novas para a humanidade, não profetas de desesperanças. Nesse sentido, a espiritualidade cristã rima com missão e segmento. Deixar-se guiar pelo Espírito que animou Jesus em sua missão é propósito para aquele que deseja se colocar no caminho do discipulado missionário de Jesus. No ponto de partida da espiritualidade dos segmentos se opera um encontro com o Senhor. Os evangelhos nos relatam que Jesus chama os discípulos: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Conferir Marcos 1:17, também Mateus 4:19, João 1:43. A convocação ao discipulado apresenta um caráter absoluto e incondicional. Não há possibilidade de meios termos. A resposta dos discípulos é imediata. E deixando as redes o seguiram. Conferir Marcos 1:18. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Conferir Marcos 1:20. Deixar as redes e o pai significa deixar tudo, romper com a vida anterior. É romper com a tradição e com as seguranças do mundo. O discípulo renuncia a tudo isso para acolher a novidade do chamado que se faz urgente e necessário. O segmento implica igualmente uma exigência de renúncia de si, o que significa descentrar-se para centrar-se em Jesus. Conferir Marcos 8:34. Esse desenraizamento para o discipulado significa um deixar em função de receber em dom um mundo novo,
uma nova existência. A nova sociedade tem necessidade de testemunhas apaixonadas por Cristo e seu Evangelho, que fazem experiência de Deus e transmitam com a vida no mundo secularizado. Em especial, os jovens, eles têm sede de autenticidade, questionando se realmente acreditamos no que anunciamos, e se vivemos o que acreditamos e se anunciamos realmente o que vivemos. Na medida em que é ponto de partida para o seguimento, a conversão instaura um dinamismo de vida movido pelo Espírito, que provoca uma saída de si mesmo e uma abertura para Deus e os outros. Junto com a conversão vem a sede de viver em sintonia com a proposta evangélica. A fidelidade ao seguimento de Jesus convoca ao êxodo e ao compromisso. Aquele que se instala, se acomoda, deixa de ser seguidor de Jesus. O seguimento é disponibilidade, capacidade de mudança. O critério fundamental é pôr-se a caminho com Jesus. O seguimento enquanto êxodo não significa somente estar onde está Jesus, mas trilhar os seus caminhos. O cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, provocado pela presença de Jesus, abandona a condição de estabilidade, deixando o que era tudo para ele, sua capa, seu mundo, para caminhar com Jesus. Conferir Marcos 10, 46, 52. Não há fé onde não há seguimento de Jesus. E não há seguimento de Jesus onde não há movimento. A proximidade é traço essencial da espiritualidade do discípulo. Seguir alguém em seu significado muito profundo quer dizer estar próximo, estar junto de quem convoca a caminhada. Marcos salienta que Jesus constituiu os seus discípulos para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Conferir Marcos 3, 13. Seguir Jesus significa manter uma relação de proximidade com ele, estar com ele. É a viva experiência descrita na parábola da videira. Permanecei em mim. Conferir João 15, 4. A experiência da proximidade com o Senhor é uma experiência de gratuidade. É semelhante ao namoro. Quando se ama, há sempre a necessidade de permanecer na presença do amado. O tempo da gratuidade é o tempo do calar, do silêncio e do encontro amoroso com Deus. É muito importante cultivar as condições para se estar com o Senhor, entregar-se a Ele no silêncio e na contemplação, para que o ministério catequético seja cada vez mais fecundo. A oração. A oração é o alimento para a espiritualidade. No suor dos teus dias, usa a oração, sem mostrá-la. Na oração, falas com Deus. No serviço, Deus te fala. Portanto, a oração é o alimento da espiritualidade. A oração faz parte da espiritualidade, porém não é a mesma coisa que espiritualidade. Esta é mais do que a oração. Podemos fazer oração, mas não termos espiritualidade. É o caso da oração que separa fé e vida, que se isola da história, torna-se a oração descomprometida com a vida, oração sem a presença e abertura verdadeira para Deus. A oração, para ser parte da espiritualidade, deve ser vivida, testemunhada. Ela deve criar uma relação amorosa com Deus, uma intimidade. É a oração que vai alimentar, nutrir e fortalecer a espiritualidade. Para melhor entendermos, vale lembrar a analogia do amor conjugal, que a Bíblia tanto usa. A autenticidade dos momentos de especial intimidade do casal humano
como expressão de amor. Depende muito de como eles vivem o ritmo mais comum e permanente da vida a dois. Beijo de gente que se ama 24 horas por dia é diferente de quem busca o outro apenas para uma satisfação passageira. Seria muito estranho se o casal dispensasse momentos de maior intimidade com desculpas do tipo: não precisa, já moramos juntos na mesma casa. Estamos cansados de saber que nos querem bem. Ora, que quem entra por este caminho acaba esvaziando o relacionamento conjugal. O amor vai definhando por falta de gestos concretos de carinho e reciprocidade. Assim também ocorre com a oração. Somente uma vida de oração pode dar consistência aos momentos específicos de intimidade com Deus. A oração é o combustível para a dinâmica do encontro permanente com Deus e da leitura da sua presença nas mais diferentes situações. Para o teólogo Marcelo de Barros, a oração é uma experiência integradora. Cuidar da oração é olhar de novo a raiz da nossa vida, de nossas opções e trabalhos, e garantir a saúde da árvore inteira. Importante é perceber a oração como experiência de amor. Ela, como diz Santa Teresa de Jesus, não é nada mais do que um íntimo relacionamento de amizade, a sós com aquele que nos ama. O caminho da espiritualidade supõe esforço, exercício, ascese, uma certa disciplina, porque a oração não é algo instintivo que nos vem de dentro. Ela exige seu tempo, seu lugar. Se não se impõe certa disciplina, a oração acaba sendo prejudicada. Daí a importância de abrirmos espaços permanentes na nossa prática pastoral para esse encontro pessoal e profundamente com o Senhor. Encontro também comunitário. Momento para a pessoa se trabalhar, penetrar na profundidade do mistério. Temos que nos sentir seduzidos pela profundidade do encontro e reviver a experiência de Jeremias. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias 27. A espiritualidade e imagens de Deus. Sabemos que existe um único Deus, mas também sabemos que existem várias imagens que se fazem de Deus. Não é difícil perceber como o nosso jeito de ser, de rezar, de interpretar os fatos está intimamente ligado à imagem de Deus que cultivamos. Sabemos que qualquer ideia ou definição de Deus será sempre incompleta, imperfeita, parcial. Por isso temos Jesus, revelação do Pai. Muitas vezes nossas atitudes deixam de revelar um Deus amor e misericórdia e acabam por imprimir uma imagem de um Deus severo, juiz e castigador. A experiência e a imagem que temos de Deus pode influenciar determinantemente a experiência e a imagem que nossos catequizandos podem ter de Deus. Um discernimento constante nos ajudaria a perceber nossas reais motivações para a vivência de nossa espiritualidade. Sempre cabe perguntar: isso que estou fazendo ou sentindo apontam para um tipo de imagem de Deus? Essa imagem é a do Deus revelado por Jesus ou é o retrato distorcido daquilo que Deus é em sua essência?
Portanto, espiritualidade é descobrir a providência divina nas dificuldades diárias, desde a alegria de ter nascido até a respiração que faço agora. É sentir Deus no abraço de uma criança. É ir dormir morrendo de cansaço, mas feliz por ter sentido Deus no serviço ao outro. É ver noticiários de pessoas que fazem algo bom e se alegrar com isso. É perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Dimensões da espiritualidade do catequista. Sem uma espiritualidade que alcance e alimente o nosso trabalho como catequistas, torna-se mero ativismo. Há diversas espiritualidades, muitos dons e serviços diferentes, mas um só, o Espírito Santo, que anima tudo e todos. Conferir 1 Coríntios 12, 4 a 11. Deste modo, o catequista é chamado a descobrir sua missão e espiritualidade específicas. Conforme a vocação e missão de cada um, acentua-se aspectos do Evangelho que mais causam inspiração. Deve ficar claro que são aspectos de uma mesma vida evangélica. Os catequistas se sentem impulsionados pelo Espírito Santo para se dedicarem à missão de catequizar, de anunciar a riqueza que nos foi dada na pessoa de Jesus e do reino inaugurado por ele. Como cristãos comprometidos com a vocação de anunciador da Boa Nova, o catequista precisa viver intensamente a sua espiritualidade cristã, fazendo ecoar a palavra de Deus no coração e na vida dos catequizando. O catequista deve ser aquele que vive com intensidade cada momento de sua vida, percebendo nele a presença de Deus, saboreando Deus e vendo os fatos com os olhos de Deus. Faz criar um novo olhar sobre o mundo e a vida. Assim ajuda seus catequizandos e a comunidade a fazer essa mesma experiência, levando-os a querer conhecer sempre mais Jesus Cristo. A espiritualidade do catequista deve ser a atitude de quem mergulha dentro dos fatos para descobrir e saborear neles a presença ativa e criativa da Palavra de Deus. E além disso, procura comprometer-se com o processo de transformação que esta palavra está provocando dentro da história. Entre as diversas características de uma espiritualidade própria dos catequistas, podemos destacar a espiritualidade bíblica. A Bíblia ocupa um lugar muito especial na espiritualidade do catequista. É o principal alimento para formar uma espiritualidade autêntica. Dessa espiritualidade bíblica vai depender a maneira como o catequista orienta seus catequizandos. Quem não tem nenhuma familiaridade com a Bíblia dificilmente fará uma catequese bíblica. O primeiro livro que Deus escreveu é a própria vida. A Bíblia quer iluminar essa nossa vida, orientar, mostrar o que Deus quer dizer através de situações e acontecimentos. Por isso, devemos sempre ler a Bíblia a partir da nossa realidade concreta e ver qual é a luz que a Bíblia traz para nós e como mostra o caminho para transformar aquilo que não é conforme o projeto de Deus. Por isso, precisamos aprender a ler, meditar, rezar e viver a palavra de Deus. Deve despertar-nos, catequizando-nos o gosto por essa palavra. A espiritualidade do catequista é alimentada pela capacidade de ouvir o que o Senhor deseja através da sua palavra, pois o seu ministério é o da palavra.
Somente falará daquilo que soube escutar do Mestre no exercício de sua missão profética na comunidade, atualizando-a, tornando-a compreensível para seus irmãos, para suscitar adesão a Jesus. A Igreja recomenda muito a antiga e sempre nova tradição da prática da Lexio Divina, leitura orante da Bíblia, seja individualmente ou comunitária, como grande tesouro da tradição da Igreja oferecido aos fiéis. B. A espiritualidade profética. Profecia é anúncio do projeto de Deus, convocação para assumir a causa do reino de Deus e denúncia de tudo o que é contra a vida. Na qualidade de profeta, o catequista deve fazer a experiência de Deus marcada pela indignação diante da injustiça, da opressão, da marginalização e da exclusão. O catequista fala em nome de Deus, mas também em nome dos oprimidos e injustiçados que não têm voz. É uma pessoa comprometida pela causa da justiça e fiel ao projeto de Deus para o seu povo. O anúncio da Boa Nova provoca, muitas vezes, conflitos, não só nos outros, mas em nós mesmos. Pelas denúncias que o profeta faz, ele atrai sobre si o conflito e a perseguição. É acusado, difamado, incompreendido. Porém, a espiritualidade nos dá forças para resistir à perseguição e à calúnia e também nos leva a estar atentos à nossa própria forma de viver e agir. A participação no ministério profético é principalmente com o testemunho da própria vida, acompanhado da palavra na proclamação do reino de Deus. O reino de Deus constitui o coração da mensagem da vida de Jesus, o centro e o núcleo da mensagem a ser anunciada. No ponto C, a espiritualidade de comunhão. O catequista é alguém orientado para a prática da comunhão. Faz parte da espiritualidade do catequista caminhar com a igreja e com a comunidade. É importante caminhar seguindo as orientações e diretrizes da comunidade. Não se pode seguir um caminho próprio, desligado da ação pastoral da paróquia. A comunidade é o espaço apropriado para construir novas relações, baseadas no diálogo, na compreensão e na cooperação mútuas, no serviço desinteressado e na entrega de si, mesmo pelo bem dos demais, a exemplo de Cristo. O catequista animado do ardor missionário de Jesus deverá ter um amor profundo pela igreja, sentir e amar com a igreja para viver a comunhão eclesial na vida nova em Cristo, como diz o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Conferir Gálatas 2:20. No ponto D, a espiritualidade apaixonada. Paixão e muito ardor
são requisitos essenciais para a espiritualidade catequética. Catequistas apaixonados pela sua missão dão testemunho da beleza desse ministério da Igreja. Não desistem facilmente e perseveram. Essa paixão deve gerar na pessoa do catequista a alegria, o riso, a descontração. A espiritualidade supõe a capacidade de rir de nós mesmos, de saber olhar com certa distância dos fatos difíceis de serem vividos. Jesus também agiu com senso de humor quando transformou a pecadora pública em mestra de hospitalidade para o fariseu anfitrião. Conferir Lucas 7, 44, 46. Junto com o humor vem a paciência, que é a capacidade de resistência que muitas vezes perdura tempo. É necessário respeitar o processo, é o ritmo da história. É preciso paciência para ajudar o outro a aprofundar sua experiência de Deus. No ponto E, a espiritualidade do cotidiano. A espiritualidade do catequista deve ser marcada pela superação das fronteiras do que leva o rótulo de religioso para descobrir as manifestações de Deus no cotidiano e nas coisas simples da vida. Nossa espiritualidade precisa ser moldada pelo nosso cotidiano. Uma pergunta indispensável seria esta: se Jesus vivesse na atual sociedade, como ele falaria hoje? Sua oração era cheia de comparações e símbolos do seu tempo. Quais recursos ele hoje utilizaria para anunciar o reino? O jornal, o computador, a revista e outros meios, todas estas coisas fazem parte do nosso cotidiano e são matéria-prima para uma espiritualidade comprometida. Não se pode separar a espiritualidade da vida e nem considerar que a oração deve se deixar de lado os problemas que nos atingem. A espiritualidade será tanto mais frutuosa quanto mais diversificada e integral for a nossa vida. No ponto F, a espiritualidade missionária. O catequista missionário deve encontrar em Jesus o bom pastor, o seu modelo e guia interior no desempenho da missão de educador da fé. O seu amor deverá ser intenso e ao mesmo tempo expansivo. Sua ação missionária consiste em levar a mensagem de fé no coração da família do catequizando, como fez Jesus em suas visitas, proclamando o amor e a misericórdia de Deus. Hoje a salvação entrou nesta casa. Conferir Lucas 19, 9. No ponto G, espiritualidade sacramental.
É na celebração dos sacramentos que o catequista missionário é fortalecido para o exercício do seu ministério, experimentando significativamente a alegria do perdão de Deus e a força que brota da Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. A Eucaristia é cume de todos os outros sacramentos para levar à perfeição e comunhão com Deus Pai, na identificação com Jesus, seu Filho, na ação do Espírito Santo. Um apoio para aprofundar a reflexão sobre a espiritualidade do catequista. A fonte na qual a catequese busca a sua mensagem é a Palavra de Deus. Diretório Nacional do Catequista, número 106. O perfil do catequista é um ideal a ser conquistado olhando para Jesus, modelo de mestre, de servidor e de catequista. Sendo fiel a esse modelo, é importante desenvolver as diversas dimensões: ser, saber fazer em comunidade. Diretório Nacional do Catequista, número 261. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Documento de Aparecida, número 12. Discipulado não é ponto de chegada, mas processo. Ser discípulo é dom destinado a crescer. Documento de Aparecida, número 291. A catequese não pode se limitar a uma formação meramente doutrinal, mas precisa ser uma verdadeira escola de formação integral. Portanto, é necessário cultivar a amizade com Cristo na oração, o apreço pela celebração litúrgica, a experiência comunitária, o compromisso apostólico mediante um permanente serviço aos demais. Documento de Aparecida, número 299. A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado, seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre desde o mais íntimo do coração do discípulo, uma adesão de toda sua pessoa ao saber que Cristo o chama por seu nome. Conferir João 10:3. É um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus, caminho, verdade e vida. Conferir João 14:6. Documento de Aparecida, no número 136. Quando cresce no cristão a consciência de se pertencer a Cristo, em razão da gratuidade e alegria que produz, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. A missão não se limita a um programa e projeto
mas em compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade e da igreja a todos os confins do mundo. Conferir Atos dos Apóstolos 1:8 também se encontra no documento de Aparecida 1:4-5. A espiritualidade dá um sentido à missão, mas ela precisa ser alimentada pela leitura orante da Bíblia, pela oração pessoal e comunitária e pela vida sacramental. A espiritualidade ajuda a valorizar a dignidade da pessoa humana, a formar a comunidade e a construir uma sociedade fraterna e justa. Texto base do ano catequético número 90.